Fala povo, tudo bem? Diego aqui da Biblioteca Bruta para o primeiro de uma série de vídeos sobre livros que eu gostaria de ver sendo lançado aqui no Brasil. Vou começar aqui com uma das maiores bibliotecas que eu tenho, que é de fantasia, vamos falar de 5 fantasias clássicas que eu gostaria de ver publicado aqui no Brasil. Por clássico, eu estou definindo tudo aquilo que foi publicado até 1999, tá? Então, anos 2000, século 21, vou considerar como contemporâneo. E olha, galera, lembrando, eu não li nenhum desses livros que tá aqui, tá? Eu tô trazendo puramente aquilo que eu consumi na gringa, né? Em canais de YouTube, em resenhas, em podcasts, e que me interessaram muito. Então tudo que eu estou trazendo aqui são impressões que eu tive ao ver todo esse conteúdo lá na gringa, tá? Tem só um livro aqui que eu comecei a ler, de resto, todos eles são desconhecidos para mim e estão nessa lista justamente porque eu quero lê-los, tá? Eu quero ter essa oportunidade de conhecê-los de fato. Já vamos também tirar aqui um cavalinho da chuva, um spoiler. Malazano, apesar de ser iniciado em 1999, eu não vou considerar ele como clássico, eu vou considerar ele como contemporâneo justamente porque dos 10 livros, apenas um foi lançado nesse período que eu estou definindo como clássico, tá certo? Também vou fazer essa lista aqui por ordem de lançamento, então eu vou começar pelo mais antigo e vou até o mais novo. A gente vai de 1939 até 1988, hein? Serão 5 séries que vão englobar todo esse período das mais diversos tipos de fantasia. Eu até pensei em fazer um top 10, mas eu achei que talvez pudesse ficar um vídeo muito longo. Mas se vocês gostarem disso daqui, me fala aí, já comenta aí, eu já faço uma parte 2. E eu ainda vou trazer fantasia contemporânea. Depois eu vou entrar em especificidades da fantasia, né? Vou trazer fantasia grindark, fantasia épica, de contos e tudo mais. Espada e feitiçaria, isso, aquilo. Vou também trazer de outros gêneros, vou trazer de ficção científica clássica, contemporânea, vou trazer de thrillers militares, ficções históricas, faroeste, quanto F e por aí vai, tá? Então já comenta aí, já curta, já comenta, já fala aí pra mim qual que é a série que vocês mais querem ver aqui no Brasil, a série, o livro de fantasia clássico que vocês mais querem ver aqui no Brasil. Se vocês gostaram da minha lista, se vocês conheciam todos os que tem aqui, concordam com isso, já vai deixando tudo aí. No fim, eu vou falar a série que eu acho que menos tem chance de sair daqui dessas 5 e qual aquela que eu mais gostaria de ver dessas 5 aqui também, tá certo? Vamos lá então, vamos começar após a abertura. Eu vou ficar mais aqui de ladinho, tá, galera? Que eu vou deixar esse espaço aqui para ir colocando bastante imagem, capa, arte e tudo mais, tá? Vamos começar então com o primeiro livro lançado em 1939. Não é um livro, né? É uma série de contos que começou a ser lançado em 1939. O último trabalho foi lançado em 1988. São aí 50 anos praticamente de lançamento. Estou falando das Crônicas de Lankhmar, do Fritz Leiber, ou Fritz Leiber, eu acho que é Leiber. E olha só, né? São contos e ele começou a lançar em 39, logo ali depois que o Robert E. Howard parou de lançar Conan. O Conan foi lançado de 32 a 36, depois teve mais algumas coisas lá nos anos 50 que saiu de forma póstuma, né? Mas ele se inspirou claramente no Conan para fazer tudo isso. Ele também correspondia com Lovecraft, assim como Robert E. Howard fazia, né? E em 39 ele começa a sua série. Lá na década de 60, mais ou menos, ele começou a organizar tudo isso que ele escreveu. Todos esses contos, novelas e tudo mais que ele escreveu, ele começou a colocar em ordem cronológica. Porque lá em 1970 ele compilou tudo em 7 livros apenas, né? E esses 7 livros foram lançados de 1970 até 1988. Então o primeiro livro a gente vai ter, por exemplo, uma história só de um dos protagonistas, são 2 protagonistas, né? Já vou falar sobre eles. A segunda história do segundo protagonista, a terceira história como eles se encontram. E aí então a gente vai ter toda essa compilação, hoje em dia até já é compilado em 2 livros, tá? 2 livrões catatauzão, assim, um de 800 páginas, um de 700, que eu acho que é a maneira ideal que sair daqui, mas estou me adiantando. Vamos então falar sobre o que é isso daqui. A história vai falar sobre 2 protagonistas. Ambos os protagonistas são ladrões, eles ganham a vida aí na bandidagem, tá? Só que eles são amplamente diferentes um do outro. Um é o Fafhrd, se escreve F-A-F-R-H-D, Fafhrd. Ele é um ruivo gigantesco, ele é um bárbaro, ele tem 2,10 metros, ele anda com uma espada gigantesca. E é um ladrão, tá? Ele ganha vida roubando, saqueando, fazendo todo esse tipo de coisa. Mas ele também tem um ar bem... Apesar de ele ser um bárbaro, ele tem um ar mais filosófico sobre ele, como ele carrega a vida, ele quer viver em sociedade. Já o segundo personagem é o Grey Mouser. E ele é o clássico estereótipo do ladrão de Dungeons and Dragons ou de qualquer outra fantasia que a gente vê por aí. Tanto é que Lankhmar inspirou muito Dungeons and Dragons também, tá? Então ele já é mais baixinho,
ele já é mais esguio, ele é mais soturno, ele tem um humor mais cínico, e ele já não tem tanta praticidade assim com a vida, com a civilização que o Fafard tem. Mas os dois então vão se encontrar durante um assalto, eles vão assaltar as mesmas pessoas, se encontram ali, muito parecido com o que a gente vê, por exemplo, no filme do Conan, lá, no primeiro filme, Conan o Bárbaro, que tá o Conan e tá eu não lembro quem que é aquele meio asiático que tá com ele, e de repente eles encontram a Valéria, né, para assaltar o mesmo local. Então é muito parecido aqui esse início. Como eles estão querendo assaltar as mesmas pessoas, eles se juntam, mas logo depois eles formam uma formidável dupla que vai nos trazer aí quase 40 histórias. E todas essas histórias aqui vão se passar então no mundo de Nilwon, vou colocar a grafia aqui, mas principalmente a grande maioria dessas histórias se passa na cidade de Lankhmar. Então assim, enquanto lá em Conan a gente vai ver, eu tô fazendo um paralelo com Conan porque eles são muito parecidos, tá? Nessa história de a gente ter contos e eles terem sido lançados tão lá atrás. E vai ter um outro motivo também mais pro finalzinho. Então enquanto Conan a gente vê ele andando por toda a Era Boreana, todas as nações, todos os países, todas as ilhotas, etc, né? Aqui, a grande maioria das histórias vai se focar na cidade de Lankhmar. Uma cidade, olha, uma cidade gigantesca, sombria, ao mesmo tempo que ela é decadente, ela é cheia de oportunidades, ao mesmo tempo que ela tem um comércio gigantesco, ela é cheia de roubos e crimes, ela é suja, ela é cinzenta, ela é esfumacenta, ela é cheia de guildas, né? Guildas que mais parecem sindicatos, é sindicato do crime, é guilda dos ladrões, é guilda de pedinte, é guilda disso, é guilda daquilo, guilda de matador de rato, guilda para tudo quanto é gosto. É uma cidade também labiríntica, cheia de becos, como eu já falei, com muitos crimes, muitos assaltos, muitas oportunidades para a nossa dupla Fafard e Grey Mouser. Até curioso com relação a esses cultos, né, galera? Essa cidade aqui, pra você ver, a Guilda dos Ladrões, ela não tá escondida, ela tá lá escrito assim, a Guilda dos Ladrões, ela tá ali perfeitamente exposta. E é a maior guilda da cidade até, né? E esses cultos é muito engraçado porque o pessoal fala, né, das coisas como se fosse assim, esses cultos, essas religiões, elas estão sempre tentando recrutar membros, porque quanto maior for a religião, mais respeitado e cultuado for o deus daquela religião, tem uma rua na cidade de Lankhmar onde ficam todos os templos. Isso pelo menos é o que foi explicado por muita gente que já leu, né? Então, conforme esse deus vai ficando mais cultuado, o templo dele vai ficando em localizações melhores e vai ficando maior dentro dessa rua, cara. É muito, muito, muito interessante. Me lembra depois o Neil Gaiman com deuses americanos, né? Que quanto mais um deus é cultuado, por exemplo, o deus da rodovia, como que ele é cultuado? Por sacrifícios. Morre gente em rodovias o tempo inteiro. Então, o deus da rodovia é um deus fortíssimo. Então aqui vai ter um conceito menor, mas muito parecido com isso, né? Então a gente tem essa rua tem a guilda dos matadores de ratos, porque os ratos aqui eles vivem no subterrâneo, aliás, os subterrâneos da cidade são gigantescos, e os ratos eles são inteligentes, então se eles saírem do controle, eles podem dominar a cidade, mas eles também controlam o subterrâneo e você um pouco depende deles, entendeu? Então tem todo um equilíbrio aqui, um equilíbrio maligno que a gente vai acompanhar na cidade de Lankhmar. Mas as histórias não se passam só aqui, tá? A grande maioria se passa aqui, mas por vezes eles vão conhecer o mundo externo aí, essa cidade de Lankhmar, né? Não se enganem, nossos heróis também nossos heróis, na verdade, são anti-heróis, tá? Eles fazem tudo em benefício próprio, como geralmente são os contos de espada e feitiçaria. A gente tem algo ali mais pessoal, focado em alguns personagens, sem tramas que vão salvar o mundo, salvar a nação, nem nada desse tipo, é algo muito pessoal. Raramente a gente vê o Conan em alguma situação desse jeito, no máximo ali para salvar algum reino menor, alguma coisa assim, né? Difícil. Quando o Conan é rei, a gente tem os problemas dele com a Aquilone. Mas aqui também, aqui a gente vai focar na vida desses dois, tá? E não só por vezes eles vão sair fora dali, como eles vão para esses subterrâneos, para esses locais escondidos dentro de Lankhmar, eles vão atravessar portais. Fritz Lieber e o Lovecraft se correspondiam, assim como o Lovecraft com Conan, com Robert E. Howard. Então a gente tem horror cósmico também nas histórias do Fritz Lieber, né? Nessa daqui das Crônicas de Lankhmar. As Crônicas de Lankhmar são descritas como uma história de uma escrita bonita, robuscada, mas também de fácil leitura, tá? Não é aquela coisa que vai te ficar travada. Também ela é descrita com um excelente humor, né? Por causa a gente está acompanhando aqui ladrões, né? Eles vão se meter em muitas situações inusitadas. E é uma série que ela sedimentou alguns tropos de fantasia que já vinha vindo aí, principalmente por exemplo do Howard, com o barbarismo e tal, mas ele também vai fazer alicerces para o futuro, né? Outra coisa, tá esquecendo de dizer que o Grey Mouser, ele também tem um toquezinho de magia, ele aprendeu algumas coisinhas de mágica, então ele é um personagem muito interessante. E séries como aí o próprio Dungeons and Dragons e o Discworld bebem muito da fonte que é Crônicas de Lankhmar. Sobre publicação aqui no Brasil, infelizmente é extremamente escasso, tá?
que chegou aqui no Brasil? Chegou quadrinhos, o quadrinho do Fafard e Gatuno, o Grey Mouser aqui no Brasil, ele foi traduzido já de duas formas. Uma como Gatuno, que é o que saiu nos quadrinhos. Primeiro a Devir trouxe, uns 15 anos atrás, ela trouxe um compiladinho de histórias. A Mitos acabou de relançar agora em outubro esse compilado, ela está trazendo um ônibus maior até, acho que tem o dobro de páginas, se eu não me engano. A capa está aqui nesse lado, você já deve estar vendo. Então ali ele foi traduzido como Gatuno, tá? Essas histórias são escritas pelo Howard Chaykin, que escreveu diversas coisas, vou listar elas aqui também, e desenhadas por ninguém mais ninguém menos que Mike Mignola, criador do Hellboy, tá? Também chegou muita coisa de RPG aqui, né, do cenário de Lankhmar, tem muita coisa lançada aqui. Algumas ligadas aí a Dungeons and Dragons e outras eu acho que tem até alguma coisa meio fora. E em alguns cenários de RPG, o Grey Mouser ele é traduzido como Rateiro Cinzento. Então tem algumas... dá pra brincar com o nome do Grey Mouser aqui no Brasil. De contos mesmo, eu procurei muito, não encontrei nenhuma informação de contos lançados aqui, exceto de um livrinho que eu tenho. Esse livrinho aqui, que cada vez que eu vou fazer uma pesquisa, ele vai ficando mais importante na minha coleção, que são as Crônicas de Espada e Magia. Livrinho aqui que está ficando raro. Eu gosto muito dessa capa. Por que que eu falo que ele está ficando raro e precioso? Porque olha só os autores que nós temos aqui. George Martin, Michael Moorcock, né? George Martin de Crônicas de Gelo e Fogo, Michael Moorcock de Elric de Minas Boné. Temos o Carl Edward Wagner, que escreveu Kane. Aliás, a história do Michael Moorcock aqui é um conto do Elric. A história do Carl Edward Wagner, que eu saiba, é o único conto do personagem Kane que já saiu no Brasil. Nós temos aqui também Robert Howard, com um conto que não é do Conan. E nós temos aqui Fritz Lieber, com o único conto das Crônicas de Lankhmar que já saiu aqui no Brasil, que se chama justamente do conto onde o Fafard e o Gatuno se encontram pela primeira vez, né? Em inglês é You Met in Lankhmar, em Brasil ficou Encontro Fatídico em Lankhmar. É uma história de mais ou menos 60 páginas, por aí. Isso, vai da 123 até 196. Então, assim, eu já li essa história aqui, gostei bastante, foi uma das coisas que me fez querer conhecer mais, tá? Esse livrinho, galera, se vocês acharem, tem muita preciosidade aqui. Já li boa parte dele. Um dos próximos que eu vou ler vai ser esse do Elric de Minas Boné, quando eu terminar o livro, né, que o Pipoca Nanquim já lançou. E tem alguns escritores brasileiros também. Então, se vocês encontrarem esse livro por aí, botem a mão nele, ele tá ficando caro, hein? Tá ficando caro. Então, essa, infelizmente, é a única publicação que eu já vi no Brasil das Crônicas de Lankhmar, de um conto das Crônicas de Lankhmar, né? Como eu falei, eu acho que aqui no Brasil seria muito bom se ele viesse nesse formato de 2 volumes, né? Nesses 2 ônibus, que eu acho que é um formato que tá começando a pegar aqui no Brasil. A gente tá vendo aí o Pipoca Nanquim lançando o Elric dessa forma, né? Elric tem aí, acho que 11, 12 histórias, que tá sendo compilado em 3 livros. A Intrínseca, com Crônicas de Âmbar, tá trazendo as 10 histórias da Crônicas de Âmbar, compilado em 2 volumes, já lançou o primeiro. Então eu acho que as Crônicas de Lankhmar poderia sair aqui também em 2 volumes, ou em 3 talvez, não sei, né? Pegar esses 7 volumes aí e compilar ele pra gente poder ficar com toda a obra aqui no Brasil de forma rápida, sem correr risco de cancelamento. Porque lembrando, quanto maior for uma série, maior o risco é de cancelamento, porque maior é a perda de público entre cada livro, tá, galera? Então, aqui no Brasil, as editoras precisam começar a aplicar melhor essa ideia de compilar histórias em menos volumes. Coisa que as editoras de quadrinhos já fazem há muito tempo. E as editoras de quadrinhos lidam com um público menor ainda que os de livros, tá? Uma história que marcou tanto, é influência para tanta coisa e a gente não tem disponível aqui no Brasil, né? Aliás, a Espada e Feitiçaria é dito que ela tem aí uma santa trindade, né? Que é o Robert Howard com o seu Conan, o Michael Moorcock com o Elric de Minas Boné e o Fritz Lieber com as Crônicas de Lankhmar. Falta essa uma parte da trindade publicada aqui no Brasil, ainda mais o Lieber sendo o cara que cunhou o termo e definiu o gênero de espada e feitiçaria. É inacreditável que esse cara não é publicado aqui. Mas esse é Brasil, né? This is Brasil, como já diria Vin Diesel. Bora pro próximo. Então agora a gente sai dessa fantasia de aventura, de descoberta, de engraçado, e a gente vai para algo mais sombrio, mais denso, mais psicológico, mais sórdido, mais tenebroso. Estou falando da trilogia de fantasia gótica Gormenghast, do Mervyn Peake, lançado entre 1946 e 1959. Diego, é uma quadrilogia! Em 2011 foi lançado um 4º volume,
escrito e publicado pela viúva do Mervyn Peake, tá? Que ele estava de fato escrevendo o 4º volume, deixou ali o que sobrou, ela completou e publicou. Mas eu vou considerar apenas essa trilogia. Eu gostaria muito de vê-la aqui. Gormenghast é o nome do castelo onde vai se passar essa fantasia. E ele não é um castelo qualquer, ele é um castelo gigantesco. E assim como Lankhmar é grande, Gormenghast também é gigantesca. É um castelo do tamanho de uma cidade, tão grande que ele consegue comportar uma sociedade inteira dentro dele, tá? Esse castelo já está há mais de 70 gerações em posse da família Groan. E nós vamos acompanhar então a história do novo herdeiro, Titus Groan, que ele vai ser, acho que o 67º herdeiro da família Groan a assumir a posse desse castelo. Só que esse castelo, de novo, ele é muito antigo, ele está em ruínas, ele está decadente, ele é sombrio, ele cresceu de forma como favelas aqui no Brasil. Então, assim, ele tem becos e vielas que ninguém sabe onde começa, onde termina, onde vai dar. Ele tem muitos labirintos, quartos, cômodos, torres, coisas que ninguém mais sabe o que tem lá dentro, por que está trancado. Tem seres bizarros vivendo, né, no meio desse castelo. É um castelo também cheio de escadarias que ninguém sabe onde vai dar essas escadarias, onde ela começa. Enfim, é um castelo muito bonito, mas que já viu os seus melhores dias. Nós estamos falando aí de 70 e poucas gerações que passaram dentro desse castelo. E o castelo não só ele contém essa sociedade que nunca põe os pés fora desse castelo, nunca. A pessoa nasce e morre ali, nunca põe o pé fora desse castelo. Mas esse castelo, então, ele vai ser aqui um dos grandes personagens do livro. Ele não só dá nome à trilogia, como ele é meio que um personagem, né, que vai acompanhar todo mundo ali. E não só o castelo, ele é todo estranho, né? Os personagens aqui, eles também seguem essa mesma vibe gótica, monstruosa, bizarra, com seus personagens amorais, excêntricos, grotescos, cheio de manias, obsessivos. E a sociedade também segue um rumo muito parecido. Então a gente vai ter personagens assim, mas a sociedade como um todo aqui também é assim, tá? E é uma sociedade extremamente imbuída em rituais e tradições. É uma sociedade extremamente rígida, retrógrada até. Uma sociedade que tem medo de mudança. A palavra mudança causa terror nos seus habitantes, né? O que eu quero dizer com ritualística? É uma sociedade que tudo que uma pessoa faz, há um certo ritual a se fazer para fazer aquilo. Como você acorda, como você come, como que você vai para o trabalho, como você chega em casa. Tudo é feito através de rituais que são estritamente seguidos. Tudo isso por causa da tradição, e também a tradição influencia na vida das pessoas. Em que sentido? Como eu disse, a hierarquia aqui é extremamente rígida. Então, se seu pai era pintor, você vai ser pintor. Se seu pai era rei, você vai ser rei. Se sua mãe é cozinheira, você vai ser cozinheiro. E por aí vai. Então é uma sociedade muito fechada nesse sentido, e até por isso ninguém bota o pé fora do castelo de Gormenghast. E é uma sociedade também onde ninguém aqui é realmente de fato bom ou ruim, né? É uma série que já vai falar muito sobre esses tons cinzas nas personalidades. Ninguém aqui tem uma boa moral, uma má moral, todo mundo só segue com as suas vidas, perfazendo suas funções nessa sociedade. Descrito por muitos como uma fantasia psicológica e sufocante, né? Uma fantasia gótica, psicológica e sufocante, de prosa cadenciada, muito bem trabalhada, muito bem floreada, mas por vezes também muito abstrata. Tudo isso porque o Marvin Peake, ele era um artista, né? Ele era um pintor antes de escrever essa série. Então muitos descrevem a leitura desse livro como se eles vissem o Marvin Peake, né? Pô, que eu só posso dizer pelo que os outros falam, né? Mas é como se o Marvin Peake conseguisse, através das palavras, pintar os cenários que ele está imaginando na nossa mente. Também é dito uma fantasia onde ele vai contar muito o dia a dia do povo nessa cidade, mas que é muito interessante de você ver justamente por esse clima opressor, por esse castelo bizarro, por essas pessoas bizarras, por esses rituais, essas tradições que é muito legal as pessoas irem conhecendo. E ainda assim, apesar disso, ele consegue também incluir alguns toques de humor ali no meio. E também uma das maiores, acho que talvez, qualidades ou elogios ao Marvin Peake nessa história é que a escrita é tão importante quanto o mundo que ele criou aqui. Para a escrita e a criação do mundo se fundem. Eu talvez não esteja sabendo explicar isso para vocês, mas dizem que o jeito que ele escreve é tão importante quanto o que é descrito nas palavras que ele usa. Será que ficou bom? Deu para se entender?
Não sei, me dizem aí nos comentários. E através desse livro aqui também, ele vai já desafiar muito do que já estava sendo estabelecido ali para a fantasia, né? Como herói e vilão, essas morais mais binárias, o mundo que não se encaixa em lugar nenhum com relação à história, né? Você não sabe se isso aqui se passa numa era meio medieval, numa era meio vitoriana, você não vai conseguir encaixar ele em lugar nenhum. E toda essa história aqui meio que gerou o gênero literário aqui, meio que conhecido como New Weird, né? De quem, por exemplo, China Miéville é muito fã. China Miéville escreveu aqui A Cidade e a Cidade, que conforme eu fui ouvindo falar sobre Gormenghast, eu fui lembrando deste livro aqui, né? Pois aqui nós temos duas cidades que ocupam o mesmo espaço físico. E as pessoas não podem interagir nessas cidades. Elas são controladas por duas ditaduras, se eu não me engano. E tem agentes o tempo inteiro observando se você se interagiu com alguma coisa. Essas cidades estão entrelaçadas de fato, tá? Não é como um muro de Berlim dividindo a cidade, elas estão entrelaçadas. Essa rua de uma cidade, essa rua de outra, esses prédios é de uma cidade, metade desse outro prédio de outra. Quero muito ler isso daqui, aliás. Então, claramente o China Miéville vai tirar inspirações daqui. Além do China Miéville, o Michael Burker também presta muito respeito aos livros do Gormenghast. E eu vejo ele lá fora, entre os gringos, eu vejo esse livro aqui ficando cada vez mais bem conceituado pela galera, né? O Marvin Peake, ele é frequentemente citado aí como um dos responsáveis por levar a fantasia a virar a traçar caminhos de alta literatura, não ficar apenas o que era muito comum ali na época da década de 40 e 50, apenas no pulp, apenas no escapismo, apenas na pura diversão, né? Ele começa a trazer esses traços mais filosóficos e mais contemplativos e mais de alta literatura para a obra, para o gênero de fantasia como um todo. Uma curiosidade é que o livro já teve adaptação para TV nos anos 2000, foi uma minissérie de 4 episódios adaptada pela BBC, mas assim, tem só uns atores aí meio obscuros, eu acho que vocês nunca ouviram falar no Stephen Fry, no Jonathan Rhys Meyers e num cara chamado Christopher Lee. Uns caras muito pequenos, eu não sei se vale a pena ver essa série aí. Qual será o interesse que esses caras teriam de adaptar Gormenghast, né? Eu olho muito errado para a câmera. É que tem um ponto verde que fica aqui e eu fico olhando para esse ponto verde, quando na verdade eu devo focar em algum outro lugar aqui, ó. Eu vou pegar o jeito aí, né, galera? Ainda vou pegar o jeito. Lá fora, ele já é hoje comumente publicado em um volume só, tá? E eu acho que é a melhor forma de trazer aqui, vai ficar um catatauzão aí de umas 1000 páginas, mas eu acho que é a melhor forma de trazer. Como o Marvin Peake era um pintor também, tem diversas edições lá fora, tem diversas gravuras dele, né? Então o texto até vem contornando essas gravuras que ele fala, algo muito bonito, algo muito bem feito, que é o jeito que eu acho que é o certo de se lançar aqui no Brasil. Traz tudo num volume só, e seja o que Deus quiser, não vamos dar chance pra manga. Até porque, apesar de nunca ter saído aqui no Brasil, saiu em Portugal, mas apenas os 2 primeiros volumes, tá? Eu não achei informação do terceiro ter saído por lá, então muito provavelmente foi cancelado. E como lá tem, eu vou trazer a sinopse de lá só pra gente terminar. Titus, o herdeiro de Gormenghast, é literatura fantástica, mas não se assemelha a nada que tenha sido escrito antes ou depois. Gormenghast é um castelo antiquíssimo, do tamanho de uma cidade que, tanto quanto sabemos, pode ser a única construção em todo o mundo. Sem pontos de referência para nossa realidade, o romance adquire uma atmosfera surreal e mágica. As personagens são todas elas bizarras. O taciturno e cadavérico Mr. Flay, o vulgar e obeso Swelter, o ligeiramente deformado mas brilhante Stir Pike, e Titus, o herdeiro de Gormenghast. O castelo de Gormenghast é um mundo de pesadelo e nenhuma pessoa sã lá quereria viver. E, no entanto, quão estranho, belo e divertido é este mundo. Arrisque-se nessa leitura, pois nunca mais irá esquecer. Verdade, eu não comentei, né? O Titus, no primeiro livro, o livro vai girar em torno do nascimento do Titus. O segundo livro, ele já está mais ali, um adolescente. E no terceiro, ele é o primeiro cidadão a sair. Ele quer sair da cidade e ele consegue sair do castelo, né? Outro personagem principal que nós temos aqui é o Stir Pike. Tanto o Titus quanto o Stir Pike, eles vão ser personagens que eles vão quebrar essas tradições e esses rituais, mas por motivos completamente diferentes e por caminhos completamente diferentes, tá? Então vai ser muito legal a gente ver esse contraponto dos dois. Então assim, galera, por tudo que eu falei aqui, eu acho que a gente teria muito a ganhar com essa série aqui no Brasil. É referência, vem ali numa mesma época, muito próximo também de Tolkien, próximo de tantas outras coisas, e eu ouço falar muito bem dessa série aqui, mas muito bem mesmo. Eu acho que a gente mereceria ter Gormenghast aqui no Brasil. Tá certo? Bora pra próxima. Bom, agora a gente vai pular 20 anos pro futuro, mas ainda no passado. Vamos lá pro fim da década de 70 para falar sobre uma trilogia. Esta daqui, ó, foi lançada entre 1977 e 1979 por Stephen Donaldson. Estou falando da trilogia
The Chronicles of Thomas Covenant, The Unbeliever. As Crônicas da Aliança de Thomas, o Incrédulo. Algo nesse sentido, mais ou menos, né? Esse livrinho aqui é uma trilogia, tá? Lançada entre 1977 e 79. Este livretinho aqui compila os 3 livros, que, novamente, já adianto, é a melhor forma de se lançar aqui no Brasil. Este livretinho aqui tem quantas páginas? Tem umas 1160 páginas. Olha como tá compilado pequenininho, né? Essa é a Folha do Assassino aqui. Tem 830. Tem 830, 1160. Então é bem parecido de tamanho, né? Mas para quem já está se acostumando com os livros do Brandon Sanderson e todos mais de 1000 páginas, né? Vou fazer umas pagininhas mais grossas aqui, porque olha só, a letrinha aqui é bem pequenininha, viu, galera? Olha só. Letrinha bem petititica. E essa edição, vamos terminar de mostrar essa edição, vai? Então ela tem aqui, ela abre, né, com Thomas Crônicas de Unbelievable. Esse aqui, vocês estão vendo, tá bem detonado. Eu achei um sebo, tá, galera? Eu acho que eu paguei 30, 40 reais, mais ou menos, há um bom tempo. Quando eu falo que lá no Elric da Pipoca Nanquim faltou o sumário, é isso aqui que eu estou falando, ó. Table of Contents, né? Conteúdo do livro. Livro 1, e aqui tem a página que começam os capítulos do livro 1. Livro 2, parte 1, e as páginas que começam todo mundo. Então aqui você sabe que o livro 2 começa na página 383. Isso não acontece com as edições do Pipoca Nanquim, tá? Você tem que procurar onde começa cada livro. Depois disso vem outra coisa que o Pipoca também esqueceu, né? Um mapinha. Mas enfim, sobre o que fala então as Crônicas de Thomas Covenant, The Unbeliever. Nós temos aqui uma história meio Isekai, naqueles animes que a gente tem um protagonista no mundo real, ele é transportado para um mundo de fantasia. Nós temos mais ou menos aqui, nós estamos no mundo real acompanhando o Thomas. O Thomas, ele logo se descobre, ele é um escritor muito famoso, mas logo ele descobre que tem lepra, o que na época era praticamente uma sentença de morte, de afastamento e isolamento da sociedade, né? Com isso ele passa a ficar muito amargurado, ele passa a ficar com uma personalidade extremamente vitimista, né? E com isso a esposa o abandona, leva o filho embora, ele vai se isolando, ele não consegue mais viver em sociedade, até que um dia ele é atropelado. E no que ele é atropelado... outra coisa, ele também é impotente. Isso é importante, essa informação é importante. Então, todo esse monte de coisa vai acontecendo, a vida dele vai de ele ser um escritor de sucesso para ele ser uma desgraça, até que ele sofre esse acidente e, de repente, ele acorda em um outro mundo, ele acorda no mundo de fantasia. Ele acorda nesse mundo sem doença nenhuma, com um corpo perfeito assim, perfeito em saúde, né? Não sei a descrição se ele é um exemplo perfeito de homem, né? Assim, mas eu digo de saúde, pelo menos ele acorda com esse mundo perfeito. Um mundo fantástico chamado apenas de A Terra, e que não há problemas, um mundo extremamente pacifista, com diversas leis contra a violência e tudo mais, e ele vai parar ali. E as pessoas recebem Thomas como um grande salvador. Mas como assim um mundo perfeito, pacifista, que está tudo bem? Porque eles têm a lenda de que, quando aparecer um ser de outro mundo ali, uma pessoa de outro mundo aparecer lá em A Terra, essa pessoa, na verdade, é a reencarnação de um grande herói do passado, e se ela voltou, significa que um grande mal está para acontecer, que é justamente o Lord Fall. O nome do primeiro livro aqui é Lord Fall's Bane, né? Então o Lord Fall, ele quer sair do reino onde ele está preso e invadir aqui a Terra. E vai caber então a Thomas tentar impedir todo esse acontecimento. Outro fato que vai dar aos cidadãos desse local a certeza de que Thomas é essa reencarnação, porque era dito que o antigo guerreiro ele carregava um anel de ouro branco com muito poder, né? Com um poder maravilhoso. Esse anel, na verdade, o Thomas ele usa porque é o anel de casamento dele, né? E mesmo com a esposa dele, o Deixando, ele não conseguiu se livrar da aliança, então ele ficou com ela. E aqui ela vira um símbolo de poder. Só que aqui, ao contrário dos animes, o Thomas ele não vai acreditar no que está acontecendo com ele. Ele acha que ele está louco, ele acha que ele está em coma, está com um sonho febril, ele está alucinando, ele acha qualquer coisa menos de que ele está realmente em outro mundo. Então ele vai renegar tudo isso que os habitantes da Terra começam a colocar de responsabilidade em cima dele. Ele fala, eu não quero essa responsabilidade, isso daqui não é real, vocês não são reais, isso daqui não existe, eu não vou fazer nada que eu quero. E ele vai ao tempo inteiro começar a tentar provar para ele mesmo, para os outros habitantes, para os habitantes daquele local, que isso daqui é tudo uma mentira, que é tudo uma miragem, que tudo é real. Então ele vai começar a fazer diversos atos para tentar sair desse mundo ou para provar que esse mundo não existe. E numa dessas, ele vai cometer um ato hediondo, inimaginável, contra uma garota de 16 anos. Vocês já devem saber do que eu estou falando, né? Ele vai estuprar uma garota de 16 anos. E é nesse ponto que esse livro ficou extremamente polêmico
e é um ponto muito ali no começo do livro, que fez diversas pessoas abandonarem essa leitura lá nos anos 70 e faz pessoas abominarem essa leitura ainda mais hoje, né, com essa coisa do politicamente correto e tudo mais. Só que isso é importante para o desenvolvimento não só do personagem, como das pessoas que vão seguir o Thomas, que vão tentar fazer o Thomas cumprir a sua missão. Este fato o vai perseguir, o vai amaldiçoar, vai deixar uma mancha no seu caráter por toda esta história. De novo, ele faz isso porque ele está em negação. Ele é uma pessoa extremamente vitimista. Ele acha que tudo que ele fizer aqui não vai ter consequência real, porque ele não acredita onde ele está. Só que isso vai começar a mudar o pensamento desse povo extremamente pacifista e contra a violência, porque eles falam, mano, o cara fez isso e a gente não vai fazer nada contra ele, a gente ainda tem que seguir ele para ele ser nosso salvador, né? Então assim, o pessoal vai começando a ficar numa sinuca de bico com o Thomas. E o Thomas, ele é feito para ser um personagem que você não gosta dele, para você ficar irritado com ele. Ele é um personagem com diversos traumas psicológicos, né? Pô, o cara pegou lepra, é famoso, é impotente e tudo mais. Então, assim, pelo que dizem, né, o Stephen Donaldson, vai brincar o tempo inteiro, vai brincar assim, né, vai nos desafiar o tempo inteiro se a gente gosta ou não do Thomas. Ele vai falar, em algum momento ele vai fazer a gente gostar do Thomas para depois falar, mas ele fez isso daqui, tá? Lembra o que ele fez com aquela garota de 16 anos? Lembra o que ele fez com outras pessoas aqui, porque eu acho que nada tem consequência. Será que dá para se ter uma redenção disso? Será que ele vai conseguir cumprir a profecia que é feita para ele? Será que é possível haver esse ato de redenção? Como fica essa menina? Essa menina vai ser uma das pessoas que vão seguir ele ao longo da história. Como que ele vai conseguir fazer? E toda essa rejeição, essa negação dele ao seu papel só fortalece o Lord Foe, né? Que ele vai começar a ficar cada vez mais forte para isso e vai ter cada vez mais chances de conquistar os seus objetivos maléficos. Maléficos. Então essa série aqui, de tudo que eu ouvi falar, ela me deixou muito essa impressão de que o Stephen Donaldson não tem medo de falar sobre uma fantasia mais sombria e psicológica, uma fantasia que vai explorar aí o lado mais sombrio da mente humana, né? A gente vai falar aqui de sofrimento tanto mental quanto físico, uma fantasia que quebra o arquétipo do herói escolhido, né? Que o garoto da fazenda, o garoto que é transportado por um mundo, etc. Ele vai quebrar completamente todos esses gêneros e ele vai criar esse ser até às vezes um pouco perverso. Uma história de uma escrita mais densa, as pessoas até falam que ela é um pouco mais cadenciada, um pouco mais complicada de leitura, e o Stephen vai sempre fazer a gente, de novo, né, questionar, dá para torcer por um cara desse conseguir completar a sua missão? Uma fantasia polêmica que com os anos virou cult, até tá tendo um certo renascimento de pessoas buscando essas histórias, né? Não só aqui o Thomas Covenant como Gormenghast, essas histórias mais psicológicas, mais pesadas do passado. É uma fantasia adulta que vai tratar de temas polêmicos e que eu gostaria muito de ver aqui no Brasil para a gente poder tirar as nossas próprias conclusões. Vamos para o próximo. A próxima série que eu gostaria de ver aqui no Brasil foi lançada entre 1984 e 2004, ou seja, 20 anos de lançamento desse livro. São 11 livros no total. Estou falando da saga Draenei do David Gemmell. Eu tenho 9 desses 11 livros aqui, então vamos lá. Começa com Legend, depois The King Beyond the Gate. Eu adoro essas capas. Gosto também desse formatinho, gostaria que fosse publicado mais coisas assim no Brasil. Waylander, Quest for Lost Heroes, In the Helm of the Wolf, The First Chronicles of Druss the Legend. Aí o volume 7 eu não achei nesse formatinho, eu peguei nesse daqui, esse aqui eu peguei em sebo até. Esse daqui é o The Legend of the Dead Walker. O 8º volume é Winter Warriors. Warriors, come on and play. O 9º é Hero in the Shadows. Me falta então o 10º e o 11º volume. Eu já comecei a ler esse daqui. Comecei a ler há muito tempo. Mais um que eu achei aí em sebo, né? Ele tá bem detonadinho aqui em cima. Mas ele tá muito bem preservado em tudo aqui. Eu li mais ou menos 1/3 desse livro. Tava gostando muito, galera, muito, mas eu comecei a ler bem no começo, acho que no meu 2º ano de faculdade, né? E aí, como aconteceu com muita coisa nesse momento aqui, eu comecei, parei e não voltei. The Witcher, por exemplo, eu já comecei The Witcher 3 vezes durante a faculdade, The Witcher 3. Eu não terminei esse jogo até hoje, não tive mais tempo. E a mesma coisa aconteceu aqui. Tava gostando muito, leitura muito ágil, mas eu não consegui terminar. Bom, sobre o que vai falar a série Draenei. É uma série de ação que é
Muitos vão classificar ela como uma fantasia heróica, então a gente vai falar sobre muitos heróis, principalmente heróis mais velhos, heróis com passados obscuros, passados de coisas meio hediondas que eles fizeram ali, como por exemplo o Waylander. O Waylander aqui ele vai ter um passado sinistro, sinistrão. Ele não é uma série contínua no sentido de que você precisa ler os 11 livros, tanto é que o primeiro fala sobre Druss, o segundo já é um livro sobre uma outra coisa, o terceiro inicia uma coisa de um outro personagem, o quinto é outra coisa, o quarto já é um outro tipo de história, o quinto acho que volta com o Waylander, o sexto volta com o Druss, e por aí vai. A gente vai ter uns 3 livros do Druss, uns 3 livros do Waylander, e uns outros tantos livros aí de outras coisas, tá? Então ele não segue um padrão assim, dá para você pegar diversos livros aqui e ler independentemente. Mas como eu disse, é uma fantasia heróica, é uma fantasia de ação, é uma fantasia também reflexiva, mas muito, muito divertida de ser lida. O primeiro volume aqui, por exemplo, vai se passar durante um cerco, né? E a gente vai estar do lado dos cercados. Para quem não sabe, cerco é quando uma cidade ela está ali sitiada pelo inimigo. E aqui então a gente vai acompanhar do lado dos cercados através principalmente do Druss, que já é um soldado veterano, já com mais de 60 anos, já está indo aí para a sua fase final de vida, de muitas glórias no passado, e que aqui vai se encontrar face a um novo desafio. Essa capa é bem legal, né? Bem legal mesmo. Outra coisa interessante sobre esse volume aqui, galera, é que ele foi escrito numa época, lá no fim dos anos 70, em que o David Gemmell estava com um diagnóstico de câncer. Ele estava emagrecendo muito, ele estava muito doente, e então veio esse primeiro diagnóstico aqui. E aí ele teve a ideia de fazer esse livro, né, que é um reflexo da vida dele. O Druss aqui, ele já é velho, já tem mais de 60 anos, então ele já está contemplando como que vai ser a morte dele, como que vai ser o resto da vida que ele tem, e de repente ele se encontra aqui através desse novo desafio numa cidade sitiada, a cidade que nós podemos interpretar como o próprio David Gemmell, por um inimigo que nós vamos interpretar aqui como o câncer, né? E o Druss vai ter esse novo desafio praticamente impossível, que é o que o David Gemmell se via ao ter que lidar com o câncer, né? Um desafio impossível para ele também. Então fica essa curiosidade do livrinho 1. É uma série que ela é muito reverenciada pelas suas cenas de ação, suas cenas de batalha. A escrita é totalmente voltada para essas cenas, né, e para o desenvolvimento dos personagens. O mundo aqui ele é bem secundário, ele foi sendo criado conforme foi aparecendo a necessidade para o David Gemmell de criá-lo. Esse dragão lá atrás, puta coisa da hora. Também temos aqui uma escrita muito simples, alguns até consideram simples demais, uma escrita mais reta, mais direta. É um page turner, tanto é que os livros também são bem curtinhos, né? Todos aqui têm mais ou menos 300 páginas. São também livros que vão sempre ter acontecimentos importantes para os nossos personagens, decisões extremamente importantes, muitas causas em jogo. É um mundo violento, muito violento mesmo, mas o David Gemmell vai sempre tentar passar essa mensagem de que heróis existem, podem existir, ainda há coisas boas no mundo, ainda há esperança. Aliás, esse mundo aqui ele nem tem nome, tá? A gente tem lá a lenda, etc. Esse mundo aqui ele não tem um nome específico para ele. Além disso, nenhum dos personagens aqui também vem daquele tropo de o escolhido, o fodão e nada desse tipo. Eles têm glórias no passado, mas também têm muitos defeitos em todas as suas vidas, né? São todos aí heróis de vida dura, como já dito, falhas, que nem sempre vão fazer o que é o bem, vão fazer o que é exatamente o bem ou moralmente aceito, mas vão fazer o que é o necessário. E são personagens também muito introspectivos, muito reflexivos sobre as ações que eles fizeram no passado, alguns buscando redenções por isso, né? E também muito reflexivos sobre coisas que ainda vão acontecer, né? Sobre sua morte, aposentadoria, envelhecimento, sobre culpa, ressentimentos, coragem e tudo mais. Puta, eu gosto muito dessas capas, gosto muito mesmo, já falei isso muito aqui. Eu já vi até alguns gringos escreverem aqui que muitas vezes eles vão vencer alguma coisa pela pura força de vontade, né? O que me fez lembrar um pouquinho de Cavaleiros do Zodíaco, né? Cavaleiros do Zodíaco, muitas vezes eles venceram simplesmente na força da amizade, na força de vontade. Então aqui a gente vai encontrar muito disso também, né? A força de vontade e a coragem superando desafios aparentemente impossíveis. É uma fantasia heróica, é uma fantasia de aventura, uma fantasia de ação. Querendo ou não, ela vai começar a nos trazer plantar muitas das sementes, mais algumas sementes do que vai vir a ser ali o Grimdark no futuro, tá? Então, para mim, é muito importante a gente ter essa série aqui no Brasil. Até porque, galera, aqui no Brasil a gente é muito carente desse tipo de literatura, né? Hoje em dia a gente só tem chick lit, né? Que são aqueles literatura para mulheres, para garotas. A gente só tem essas fantasias de romance.
ou essas fantasias com esses sistemas de magias extremamente complicados. Eu gostaria muito, um dos motivos que eu gosto muito de contos é por isso, né? Porque os contos são descomplicados, ele é só uma aventura, ele só vai. E aqui a gente tem algo um pouco maior, um pouquinho mais complexo, mas é isso, é apenas uma aventura, é só, cara, pega, abre, leia e se divirta. Tudo que eu consigo querer ler um Gormenghast, algo, né, como eu já dito aqui, que ele é mais complexo, mais soturno, etc. Mas ao mesmo tempo também querer pegar esse que os gringos chamam de roguelite, rough lit, nessa literatura um pouco mais masculina aqui. Vamos pegar a sua ação, vamos só sair, vamos só se divertir, vamos perder um tempinho aqui, como se a gente estivesse vendo um filme do Stallone ou um filme de Schwarzenegger lá nos anos 80, né? Eu acho que o Brasil está muito, muito carente desse tipo de publicação. E aqui no Brasil eu acho que ela tem tudo para ser publicada igual a gente está vendo a publicação de Elric novamente, de forma compilada. Apenas os últimos 2 ou 3 aqui, eles são um pouquinho maiores, né, do que os demais. Eles têm aqui mais ou menos 400 e 400 e pouquinhas páginas. Então eu acho que daria para dividir também em 3 volumes aqui no Brasil e publicar isso tudo de uma vez. Fica novamente aqui, vamos torcer para que um dia chegue. Pelo menos eu vou torcer bastante. Para o nosso 5º e último livro, a gente vai então lá para a década de 80, mais especificamente entre 1988 e 1993. Estou falando da trilogia escrita por Ted Williams, Memory, Sorrow and Thorn. Aqui é o livro 1, The Dragon Bone Chair. O segundo livro é The Stone of Pharaoh e o terceiro livro é Two Green Angel Tower. Vou aproveitar que eu tô com a edição aqui. Quem já viu meu Bookshelf Tour viu esse livro lá. Eu só tenho o volume 1, tá, galera? Olha só. Tem uma boa diagramação. São mais ou menos 600 e poucas páginas. Este daqui é um que não daria para trazer compilado aqui para o Brasil, teria que ser realmente formato trilogia. O terceiro volume ele é tão grande, ele tem mais de 1.200 páginas, se eu não me engano, que em muitos lugares ele é dividido em 2, então meio que viraria uma quadrilogia aqui no Brasil, tá? Ele tem um mapinha aqui no começo, olha só que legal. Tem um mapinha aqui do mundo, de Osten-Ard, e conforme a história vai avançando, ó, onde a história começa, aqui nesse local, e conforme a história vai avançando, ele vai nos mostrando diversos outros mapinhas aqui também, né? Dos locais ali para onde o nosso herói vai estar rumando. Olha só. Tá certo? Bom, sobre o que é essa trilogia aqui então? Vou deixar ela aqui bonitinha. Nessa história a gente vai acompanhar um aprendiz de cozinheiro chamado Simon. O Simon, além de ser esse aprendiz de cozinheiro de apenas 14 anos, ele também é órfão, tá? É órfão de pai e mãe. Ele também trabalha para o bom rei John Presbyter. Só que esse rei aqui, ele já começa a história já em seu leito de morte e quem vai assumir é o seu filho mais velho, o cruel Elias. E o Elias vai começar a fazer a vida do Simon, não só do Simon, de todo o reino, ele vai começar a fazer a vida de todo mundo no inferno, né? Ele vai começar a comandar tudo isso com mãos de tirano, além de ele ser muito mal aconselhado. Ele vai ter ali um conselheiro meio víbora no ouvido dele que vai levar ele a fazer muita coisa errada. Com a ascensão do Elias ao trono, um ser maléfico chamado Storm King, ou o rei das tempestades, né? Ele vai começar a crescer o olho para o então antigo reino do John Presbyter, né? Que me fugiu o nome desse reino, eu vou deixar o nome aqui na descrição. Porque ele tem uma sede de vingança por coisas que aconteceram no passado. Ele é rei, tá, de uma raça ali meio élfica, ele é um morto-vivo, rei de uma raça meio élfica, olha que coisa interessante. E ele quer retomar o controle sobre áreas que no passado era seu e hoje em dia estão na mão do novo rei Elias. Só que tudo isso vai causar um problema do Elias com seu irmão mais novo, né? Vai causar uma guerra civil dentro desse reino e o irmão mais novo vai se aliar com a League of the Scrolls, ou a Liga das Escrituras, a Liga do Pergaminho, algo nesse sentido. É uma liga que já existe há muito mais tempo, já existe bem antes dessa história começar. Essa liga ela se predispõe a procurar objetos, coisas de poder que estão aí perdidas, obscuras, estão envoltas em lendas, em mistério. Então eles procuram colocar a mão nesse tipo de objeto para poder defender um reino de ameaças futuras. E no caso, uma ameaça está surgindo, que é o Rei das Tempestades, certo? O que o Simon não sabe é que o mestre cozinheiro dele é um dos mestres da liga, ele faz parte dessa liga. Essa liga ela não é grande, tá? Essa liga é pequena, tem poucos membros. E então a liga vai se reunir e vai definir 3 parâmetros para tentar lutar contra o Elias e o Rei das Tempestades. Um desses parâmetros é ir atrás das espadas de poder, das antigas e perdidas espadas de poder. Uma das espadas se sabe onde está, não vou dar spoiler. As outras 2 estão perdidas. Então eles vão colocar o Simon, vão colocar essa responsabilidade nessa criança de 14 anos e ir atrás dessas espadas. As espadas são justamente a espada Memory, memória,
Sorrow, tristeza, e Thorn, espinhos. Então é daí que vem o nome da trilogia. Então a gente vai acompanhar o Simon nessa jornada, né? Até isso acontecer, a gente vai ter muito background sobre o personagem Simon, pra gente passar a se importar com ele. Aliás, isso é uma coisa que vai nortear toda a série, tá? É uma série muito detalhada nesse sentido. Então a gente vai ver o Simon saindo dessa... De ter seus 14 anos de idade, ser uma pessoa extremamente mimada e irritada. É um adolescente, né? Mimado, irritado, é um adolescente. Até se tornar um herói de fato no fim de toda essa saga. Mas ele vai ter diversos altos e baixos ao longo de sua jornada, tá? Ele vai ter diversas falhas também. Então ele vai ser alguém muito bem moldado em todo esse sentido. Assim como a gente vai ter muito background pro Simon, a gente vai ter também esse background pro mundo de Ostenard, né? Pois aqui a gente vai ter uma escrita que lá nos Estados Unidos eles chamam de slow burn, né? Uma escrita mais cadenciada, mais detalhada, com muito foco nessa construção de mundo, muito foco na construção de todos os personagens que aqui aparecem. Uma história que é muitas vezes comparada com Tolkien, né? Nesse sentido da dedicação da construção desse mundo. Por quê? Porque o Ted Williams quer fazer a gente se importar com esses personagens de fato antes de tudo começar a acontecer. Ele quer fazer a gente se importar com esse mundo. E durante toda essa jornada ele vai abordar diversos temas, né? Como amadurecimento, guerras, tradições, honra, coragem, entre tantas outras. Essa história aqui é extremamente influente no mundo da fantasia. Tanto é que eu estou aqui classificando fantasia clássica e contemporânea pela virada do século. Para muitos estudiosos da fantasia, eles colocam o nascimento da fantasia contemporânea aqui, na trilogia Memory, Sorrow and Thorn. Porque eles falam que a partir daqui há uma certa guinada na fantasia, tá? É a partir daqui que George Martin tem sua inspiração para escrever A Guerra dos Tronos, por exemplo. Ele fala que ao ler e ver o sucesso, né, dessa trilogia, ele percebe que as pessoas estão preparadas para uma história com múltiplos pontos de vista, porque aqui não só a gente acompanha o Elias, a gente acompanha outros personagens, o Elias. Não só a gente acompanha o Simon, mas a gente acompanha também outros personagens, como o Elias, né, que é um dos vilões, coisa que o Martin vai replicar muito nas Crônicas de Gelo e Fogo. A gente tem aqui personagens mais sombrios, a gente tem personagens falhos, então muita coisa que vem caracterizar, que já vinha sendo construído ao longo do tempo, mas que aqui ganha uma certa definição e passa a caracterizar praticamente toda a fantasia que vem depois. Um dos meus booktubers favoritos, que é o Brian Lee Duffy, coloca essa série aqui como uma série de fantasia dele da vida, né, que também o inspirou a escrever a trilogia que ele fez. É uma trilogia que eu não lembro de ver alguém falando mal dela lá na gringa. Então, por tudo isso, por eu gostar dessa coisa gradual, por eu gostar dessa construção de mundo, por ser um clássico tão importante, eu acho que é um sacrilégio a gente não ter ele aqui disponível aqui no Brasil, tá? Esse divisor de águas que impactou tanta gente, que hoje em dia é famoso e importante pra gente aqui, né? E ele não tá disponível aqui no Brasil, cara, é inexplicável. Eu espero que as editoras comecem a olhar mais para a fantasia clássica. Bom, indo agora para os finais, então, galera, eu vou escolher aqui, ó, olha, desses 5 que eu trouxe para vocês, The Chronicles of the Thomas Covenant, eu acho que é o que menos tem chance de sair por aqui, justamente por ser essa série um pouco mais difícil, com esses temas complicados, pelos acontecimentos que tem lá dentro. E a que eu mais torço para sair aqui é justamente a The Memory, Sorrow and Thorn, tá? É a que eu mais quero ver. As outras ali, eu acho que eu coloco Gormenghast e Lankmoor ali muito empatados também, tá? Muito empatados, se bem que eu também gostaria de ver Draenei. Enfim, como eu falei lá no começo, eu trouxe 5 para não ficar um vídeo muito longo, e eu acho que ele acabou ficando meio longuinho. Se vocês gostarem, eu faço uma parte 2 e futuramente eu vou trazer diversos outros livros, diversas outras categorias de fantasia para cá. A próxima, lógico, se eu trouxe fantasia clássica, eu vou trazer as fantasias contemporâneas. Eu espero que vocês tenham gostado. Curta, comente, compartilha, coloca aí qual que você mais gostou, qual alguma outra série que você gostaria de ver aqui. Galera, tinha muita coisa que eu queria trazer aqui, tá? Muita coisa. Olha, de cabeça eu consigo citar aqui a trilogia Cold Fire da C.S. Friedman. Tem os contos de Kane, tem os outros contos de Conan escritos por outros autores, né? O Carl Edward Wagner escreveu. O Robert Jordan, lá da Roda do Tempo, escreveu uns 20, 30 contos de Conan, então eu gostaria de ver muito esse tipo de coisa publicado aqui. Tem Down Thief, tem Thieves World, tem, que mais? Tem histórias da Jane Woods, tem histórias da Elizabeth Moon,
Nossa, do Guy Gavriel, tem muita. Guy Gavriel até tem história lançada aqui no Brasil, né? Que é Tigana, com essas capas horríveis aqui. Quero ler isso aqui muito em breve. É volume único, mas aqui no Brasil foi dividido em dois, pela saída de emergência. Capas horríveis, horríveis, mas sempre muito baratinho. Se vocês encontrarem por aí, peguem. Então, assim, muita coisa ficou de fora. Provavelmente trarei uma parte 2, mas digam aí o que vocês acharam desse vídeo, se vocês querem essa parte 2, tá certo? Até o fim do mês eu vou ter um outro vídeo falando de fantasia aqui. Nesse vídeo eu vou iniciar um projetinho de fantasia. Eu tenho algumas séries aqui há muito tempo aguardando ser lida. Eu já escolhi 2 para ler até o fim do ano. E a terceira série eu vou deixar para vocês escolherem. E eu vou apresentar tudo isso no vídeo que vai sair mais no fim do mês, tá certo? Então eu espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta, compartilha. Me segue lá no Instagram também, @bibliotecabruta. E até a próxima. E vamos torcer para que essas séries um dia cheguem aqui. Beleza? Valeu!